capacidade do BRT. Né? E o veículo leve sobre trilhos, que se fala muito, inclusive aqui para Brasília? Sim. Qual é a vantagem que ele tem com relação, por exemplo, à via expressa de ônibus e coisas dessa natureza? Vamos lá. Na verdade, o veículo leve sobre trilho, a gente até costuma às vezes falar que ele é como se fosse um bonde moderno. Né? Muitas vezes ele trabalha numa forma de transporte que não é um transporte de alta capacidade, por conta das características dele. Ou seja, ele pode substituir exatamente bonde, pode substituir linhas de ônibus. O VLT, pelo menos a característica principal dele, ele não é feito para substituir um metrô ou um BRT de mais alta capacidade. Ele é feito mais para capacidades menores. Ele pode, inclusive, alimentar, né, esses serviços de maior capacidade, como BRT e metrô, por exemplo. Né? Mas a vantagem é que, por ser um transporte sobre trilho, e geralmente se trabalha com alimentação por energia, ou um híbrido de diesel ou elétrico, ele termina muitas vezes sendo mais eficiente, poluindo menos, né? Então tem muitas essas outras vantagens. Né? Os estudos identificaram alguma questão em torno de 2 pontos básicos, tarifas e segurança. O que é que foi identificado sobre isso? Bom, na verdade a gente não, como eu comentei, é uma pesquisa de percepção, a gente não pergunta exatamente a tarifa que paga, esse tipo de coisa. Se acha alta, nada disso. A gente, na verdade, a gente tem uma pergunta para quem usa transporte coletivo. A gente pergunta se tem dificuldade de pagamento, né? Isso apareceu percentuais entre 10% e 20%, não foi nada muito absurdo. Não é que as pessoas deixem de utilizar, mas elas consideram que tem uma dificuldade para pagar. Né? Pode ser, em alguns casos, que elas não tenham conseguido usar o transporte porque faltou dinheiro, ou não, elas consideram que tem dificuldade, mas elas andam todos os dias. Então tem essas duas características. Perguntou-se sobre as características importantes para se usar o transporte. E quando você comenta sobre a questão do custo, isso se reflete claramente na questão da tarifa. Né? No Brasil hoje, você geralmente, nas principais cidades, você tem tarifas hoje variando entre próximo de R$2 até uns R$3. Brasília tem até de 5, né? Não, mas isso é a tarifa padrão, né? Claro que tem tarifas especiais. Mas o que acontece é isso. O preço é muito colocado como uma característica importante na escolha do transporte, menos para os usuários de automóvel. Eles não pesam tanto a questão do preço, né, na sua escolha. Quanto à questão da segurança, a gente observou algo muito importante e que tem relação com aquilo que a gente comentava, às vezes, do preconceito que as pessoas têm. Nós analisamos e percebemos que os usuários de automóveis, eles se sentem mais seguros do que os usuários de ônibus ou ciclistas. Aí ele para no sinal e é assaltado porque parou no sinal. Por exemplo, e isso é interessante, porque a gente percebeu que, independente do motorista ter tido uma experiência de assalto ou mesmo de acidente andando de automóvel, sempre a maioria deles considera o transporte seguro. Isso é uma coisa que não acontece no transporte coletivo. Quem nunca sofreu acidente ou quem nunca sofreu assalto no uso do transporte coletivo, a maioria considera o transporte coletivo seguro. Mas aqueles que sofreram assalto ou acidente, a maioria considera inseguro. Faz bastante sentido e você percebe que a sensação de segurança de forma subjetiva, né, que é repassada pelos entrevistados, ela tem uma vinculação menor a questão da experiência de ter sido assaltado, de ter sofrido acidente, para quem usa automóvel, do que para quem usa o transporte coletivo. Né? Então isso mostra que existe de fato uma consideração de que o transporte individual é mais seguro, mesmo que na prática até possa não ser, né, mais seguro. Isso é uma coisa que tem que também ser muito trabalhada, porque a percepção é importante para até viabilizar uma mudança de uso de transporte. Né? Agora a pergunta é para o mestre na área de transporte urbano. Dá para se eliminar essa questão dos grandes engarrafamentos nos grandes centros, que reduz drasticamente a qualidade de vida do povo brasileiro? Bom, na verdade, existe uma série de fatores que leva a essa questão dos engarrafamentos. Né? E começa muito da própria dinâmica urbana da cidade, da forma urbana, como a cidade se expande e como ela é construída. Percebe-se claramente, tem diversos dados sobre isso, que cidades que têm uma densidade maior, ou seja,
cidades que têm um número de habitantes maior por área, né? Não é que ela seja mais... Ela é mais densa. Mais densamente povoada, né? Mais densa. Ela tem um menor número de usuários de automóvel, porque, na verdade, o transporte público tende a funcionar melhor e de forma mais eficiente, né? Fora que as coisas são mais próximas. Até o modo de transporte não motorizado, muitas vezes você pode se utilizar. E o inverso das cidades que são muito espraiadas, como a gente chama, com densidades muito baixas, né? A população baixa em relação à área, né? Porque Brasília entra nisso? Brasília, na verdade, Brasília, sim, os dados que você tem é que ela é do médio para o baixo, a densidade. Porque a questão é que Brasília, geralmente, se analisa as áreas urbanas do município entorno, né? Não, na verdade não em torno, mas o Distrito Federal, né? Porque se considera de forma simplificada, o próprio IBGE trabalha dessa forma, é que o Distrito Federal é a própria área do município de Brasília, apesar de que na prática a gente tem cidades diferentes. Então você tem cidades como Ceilândia, como Taguatinga, que são muito mais densas do que Brasília. Então, quando você faz essa média pela área urbana, Brasília dá uma média não muito esprairada, né? Mas se você pega o plano piloto especificamente, sim. Aí você percebe que é bem... Então, qual é a lógica de sair dos engarrafamentos a médio prazo? Vamos lá, médio prazo. Bom, essas características que eu estou comentando são características que, mesmo a longo prazo, são difíceis de você quebrar, porque exige um planejamento e um rigor na execução da expansão urbana muito grande, que muitas cidades não têm. Mas também tem a questão da cidade ser polinucleada ou não. Ou seja, quando a cidade tem um centro só, um centro muito forte, como Brasília, por exemplo, a gente tem aqui a região do plano piloto, em torno ali da esplanada, você tem uma concentração de empregos muito grande. Então, naquela área, exato. Naquela área. Então, as pessoas de todas as áreas terminam se deslocando para lá. E isso gera um congestionamento muito grande. Então, você tem essas duas características, digamos que seria a longo prazo e que é muito difícil de quebrar, que é essa questão da cidade ter mais de um núcleo e da densidade. Agora, você tem questões mais práticas. Por exemplo, ainda que a gente resolva pontualmente questões com cobrança de estacionamento, com restrição de uso do automóvel nas áreas centrais, com pedágio urbano, né? O que se considera que é mais interessante é investimento pesado na priorização do transporte público. Ou seja, resolver questão de trânsito é mais fácil investindo pesadamente em transporte público do que investindo meramente em engenharia de tráfego, por exemplo. Né? Porque você coloca mais pessoas ocupando um menor espaço para serem transportadas. Fora isso, investir em infraestrutura, nunca resolve, porque sempre vai aumentar a demanda e vai precisar de mais, né? E nós ficamos por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo pesquisador Ernesto Pereira Galindo, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Cidadania. Até lá.